Alô, pessoal do canal. Hoje eu venho falar sobre o livro A Realidade de Madhu, da escritora Melissa Tobias, tá? Em relação àquele parágrafo que está sendo muito falado agora, né? Nesse período aí do vírus ali, que esse livro foi editado em 2013, tá? E já falando sobre essa pandemia aí. Esse parágrafo ele fala ali que depois do término da terceira realidade, tá? O, e havia um vírus, né, de origem psicossomática que mataria 3 bilhões de terráqueos. A gente sabe que o livro é uma ficção científica, tá? Mas ela fala de um fato que está acontecendo agora, e aí fica estranho, né? De tu analisar como que pode, alguns anos atrás, ser colocado um quadro certo que está acontecendo nesse momento. Então o que acontece? Poderia dizer que ela é uma profeta? Não, não é profeta. Eu não acredito em profecia, tá? Então, assim, eu creio numa nova ordem, né? Porque o governo mundial ele exerce essa autoridade na mídia, seja na TV, seja nas redes sociais, seja em edição de livros. Então eles já mandam essa mensagem subliminar, tá? Só que o povo não entende, porque o povo ele tá distraído com o dia a dia e o próprio sistema já distrai. E quando há um questionamento acontece como acontecia lá em Roma, lá, né? Iam questionar o imperador, né? E as autoridades na época abria lá o Coliseu lá, né? Fazia um show lá de sacrifícios lá, pão e vinho, todo mundo se distraía e não questionava, se embriagava. E a mesma coisa hoje, o mundo nosso está vendo isso daí. Onde começa o questionamento, eles criam uma distração, né? Então, nesse sentido, a gente vê uma sociedade que ela não está entendendo o que realmente está acontecendo. Então, não é uma profecia, já é uma agenda global já que já está seguindo um rumo para chegar no ponto aonde eles querem, no ponto determinado, né? De uma nova ordem, de um novo governo. Bom, então assim, questão de profecia está descartado, né? Todos eles na realidade já estão envolvidos. Isso é uma mensagem subliminar, já falando o que realmente eles iam fazer, né? Só que ali, esses trem que dizem assim, é uma doença de origem psicossomática, né? Psicossomática é aquela doença que tem como origem a mente, né? E a tua mente ela pode produzir a doença, ela pode destruir, assim como ela pode é, criar o objetivo para te alcançar, a tua reforma íntima, como tu vai chegar, como tu vai vencer. Ela tem como te direcionar, assim como ela tem como te destruir. Ela tem como destruir, né? Então, assim, é a mesma questão que ela. O cara cortou o dedo hoje. Se ele disser que daqui a dois dias o dedo dele vai apodrecer, apodrece, porque a mente tem esse poder aí de produzir o positivo como o negativo. Então, quando é de origem psicossomática, pode-se interpretar que essa doença ela vem através de uma esfera de medo. Qual a esfera de medo? É o que a mídia hoje lança, principalmente a Globo, né? Aquela esfera de medo. Noticiário 24 horas falando só sobre questão de uma doença que não tem cura, que não tem meios de acabar com ela. Então o pessoal entra em pânico. Aí da gente infartando, como houve um caso aqui na minha cidade aqui, de uma senhora que infartou de pânico, né? De só ver notícias relacionadas a essa pandemia. Então, assim, ali na questão psicossomática, age sobre a mente. Então, eu teria que produzir uma barreira para que não houvesse essa informação negativa me produzir, né, alguma patologia, né, nessa questão. E tem outra questão também que eu posso dizer que também pode ser uma questão espiritual, porque o que não é palpável, ele é espiritual, né? Ele tem uma origem espiritual. Pode que se forme uma esfera negativa,
né, através de uma junção de pensamentos com uma carga escura, pesada, né, produzir uma esfera de doença, né, e produzir, materializar essa doença. Né. É como eu falo, é um livro de origem de ficção científica. Né. A origem dele é ficção científica. Mas só que quando ele expõe o quadro que está acontecendo hoje, a gente já fica pensando e questionando, pô, mas com tanta precisão foi relatado um fato, né, que está acontecendo hoje. Então, assim, está havendo muitos questionamentos em relação a isso daí, né? E a mente, ela pode produzir a doença, assim como a cegueira histérica. Né? Casos, principalmente em mulheres aí que passaram por um estresse muito grande, tem que, assim, em relação a guerras e tal, elas tiveram cegueira histérica, né? Do pânico, né? do medo ali instaurado. Né? Então, assim, uma coisa a ser pensada, né? E está sendo muito falado isso daí. Mas essa é a ideia que eu passo hoje aí. Quem quiser deixar nos comentários aí, passar alguma coisa, ou que entenderam sobre o assunto, né? Pode colocar nos comentários aí, né? O pessoal dá um likezinho aí se quiser se inscrever, tá ok? Abraço.